Mais uma vez, estamos juntos aqui nesse clima da quarentena. Hoje é uma aula um pouco mais curtinha, né? A próxima vai ter bastante coisa, então já fiquem preparados. A gente vai completar o finzinho dessa unidade, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações antrópicas do ambiente. O que é uma transformação antrópica? É a transformação que é feita pela ação humana, tá? Então, tudo que é antrópico é uma ação humana. Então, a gente vai ver algumas transformações no ambiente. A gente viu na aula passada as naturais e agora a gente vai falar um pouquinho das ações humanas. A desertificação, né? O que é a desertificação? Desertificação é um processo causado pela ação humana em associação a regiões onde a gente não tem muita chuva, tá? Então a gente tem aqui um ambiente, né, em desertificação. Ela acontece quando, por alguma ação humana, a matéria orgânica que fica aqui na região mais superficial do solo, ela é retirada ou destruída e com isso empobrecendo o solo, né? O solo ele fica mais pobre de nutrientes, o que inviabiliza o crescimento de novas plantas ali, tá? Isso pode ser feito pelo homem de várias formas, que eu coloquei algumas delas, né? O uso inadequado do solo, né? Através do desmatamento, quando a gente tira a cobertura vegetal do solo, a gente expõe esse solo à erosão, né? O processo de desgaste do solo pelo vento e pela água da chuva, e isso retira nutrientes do solo, tá? As queimadas, onde a gente mata os micro-organismos presentes no solo, na matéria orgânica, que são importantes ali para o auxílio do crescimento das plantas. Então, as queimadas também podem provocar desertificação. Pecuária, né, descontrolada, principalmente o uso da pecuária extensiva, né, grandes locais onde os bois do gado pisoteia solo durante muito tempo, come toda a vegetação ali, né? Então, se o cuidado com esse solo da pecuária não for feito, também pode levar ao empobrecimento do solo e à desertificação. E a agricultura sem técnicas de manejo, né? Utilizando muitas vezes aquele mesmo solo para plantar um determinado tipo de planta. Essas plantas vão exaurindo os nutrientes do solo. Se esse solo não for deixado um pouco em descanso, ou se não forem plantadas ali depois culturas que usem nutrientes diferentes ou que exijam menos do solo, para que o solo possa se recuperar, a gente pode ter um desgaste excessivo do solo, ele ficar empobrecido e aí levar a um processo de desertificação, né, que vai tornar improdutivo, e além de tornar improdutivo o solo, os vegetais não vão crescer ali, então isso vai afetar ali o ambiente em torno, né, a fauna nativa, a flora nativa, que as plantas daquela região também vão ter dificuldade de reocupar aquele espaço. Então, tudo isso leva a um processo de desertificação. Outra alteração do ambiente feita pelos seres humanos, que a gente vai ver agora, é o tráfico de animais silvestres, né, que é a retirada de animais selvagens do seu ambiente para serem vendidos em outro lugar. Isso é um crime, né, previsto pelo Código Ambiental Brasileiro, né, regulado aí pelo IBAMA, pelas instituições que zelam pela fiscalização do meio ambiente no Brasil, tá? O tráfico de animais silvestres é um crime, com penas previstas em lei, e além de ser um crime, é algo extremamente danoso para o meio ambiente. Por quê? Porque se você retira animais do seu ambiente natural, se essa retirada for muito predatória, né, for com muita intensidade, você vai reduzir muito as populações dessas espécies no habitat natural, que pode levar, inclusive, à extinção dessas espécies. Então, a gente tem muitos animais
né, que estão em risco de extinção por conta do tráfico de animais silvestres, tá? Por conta da caça para transportar esses animais, para vender esses animais em outros locais ou para consumo desses animais, enfim. Então, isso tudo pode provocar extinção de espécies no ecossistema. Por que isso é importante? Professor, uma espécie de pássaro, se ela sumir, além da beleza dela, né, que a gente vê nos documentários e tudo, o que isso importa para a gente? Importa tudo. Por quê? Quando você retira uma espécie de um ecossistema, aquela espécie ela comia uma outra espécie, né? Ela se alimentava de uma planta, se alimentava de um outro animal, e ela possivelmente também era alimento para outras espécies. Se você retirar ela dali, você vai provocar um desequilíbrio naquele ecossistema. Você pode atingir outras populações de outras espécies, né? O que era presa daquela espécie que você retirou vai começar a se reproduzir muito mais, vai aumentar muito de tamanho, vai consumir demais outras espécies e provoca um desequilíbrio, né? Os animais que se alimentavam daquela espécie que você retirou, né? Se você retirar o alimento deles, aquela espécie de predadores, por exemplo, pode vir a morrer porque não vai ter o seu alimento ali. Então, você retirar animais do meio ambiente, extinguir espécies do meio ambiente, é muito prejudicial ao ecossistema. Isso pode indiretamente nos afetar, porque a gente também está inserido no meio ambiente. Ok? Então, tráfico de animais é crime. E aí tem um outro problema que o tráfico de animais também pode gerar, né, que é a invasão de espécies exóticas. O que é isso? O que é uma espécie exótica? É uma espécie diferentona? Não. É uma espécie que simplesmente foi retirada de um ecossistema e colocada em outro ecossistema. Isso pode ter dois destinos, em geral, aí, possíveis. Aquela espécie ela pode se dar muito mal naquele novo ecossistema e morrer, tá? Enfim. Ou, o pior, ela pode encontrar um ambiente onde ela tenha muita oferta de alimento para ela vai se reproduzir muito, mas ela não tem predadores naturais. Então, ela vai aumentar muito a sua população, né? Vai consumir muitos daqueles animais que não estavam acostumados com aquela espécie, não evoluíram junto com aquela espécie, então eles vão ser altamente predados. Você pode ter extinção de outras espécies, tá? E sem predadores naturais, você não vai ter um controle. Aquela espécie vai se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, e aí você vai causar um grande dano ao meio ambiente. Aqui na figura, as figuras que eu botei para vocês, eu coloquei aqui foto desses papagaios, né, tadinhos ali em cativeiro. Você vê muitos ali em condições ruins de saúde, tá? Que mostram uma judiação a gente fazer isso com os bichinhos. Não compre nenhum tipo de animal que não esteja regulado pelo IBAMA, que não tenha identificação, que não seja de procedência autorizada, porque você está contribuindo com esse desastre, tá? E aí, falando da invasão das espécies exóticas, tem a figura de um gato aqui com um passarinho. Esse gato aqui é uma figura lá da Austrália, né? O que aconteceu lá na Austrália? Os gatos domésticos, eles se adaptaram muito bem ao ambiente australiano e eles já foram responsáveis pela diminuição de populações ou extinção de várias espécies de aves e de pequenos roedores nativos da Austrália. A gente não está falando do rato lá que causa doença ou de pombo, simplesmente, que também são espécies invasoras, né? A gente está falando de espécies nativas que estavam ali há milhares de anos, tá? E que estão sendo destruídas por conta da invasão de uma espécie, né? Aqui no Brasil, por exemplo, um caso de saúde pública é o Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, chikungunya, zika, né? Ele é um mosquito africano que veio para cá em dois momentos distintos da história, em navios, né? Se adaptou muito bem ao nosso clima úmido, com muitas chuvas, né? Água que ele precisa para se reproduzir, oferta de alimento, né? Ele vai se alimentar de seiva de árvores e as fêmeas, quando grávidas, se alimentam de sangue humano, né? Mas eles não têm predadores naturais para eles em quantidade aqui. Então a população do mosquito ela aumenta muito, né, principalmente nos meses mais quentes e chuvosos, né, no verão aumenta muito, e como eles transmitem doenças,
eles acabam afetando não só o ambiente em si, mas a nossa saúde, né? Então, é muito importante aí a gente se precaver para que a fiscalização, né, para que a gente evite, né, consiga contornar a situação de espécies invasoras rapidamente para a gente não ter um problema maior no ambiente. E o que a gente deve fazer para preservar, né, evitar essas ações antrópicas? A gente deve conservar o meio ambiente. Como que a gente deve conservar? Primeiro, a gente pode ter ações governamentais, né? Criação de reservas naturais, unidades de conservação, que são faixas de terra, né, de território, onde não se pode haver nenhum tipo de ação humana naquele local. Então isso ajuda ali a preservar as espécies nativas, né, ajuda a preservar o meio ambiente e manter o equilíbrio do ambiente. Tá? A utilização de tecnologia para fiscalização dessas áreas, de áreas que não podem ser desmatadas. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma foto de um satélite, né, mostrando aqui, ó, essa área aqui, vegetação nativa que foi delimitada nessa foto. Então os satélites, os drones, né, aplicativos de denúncia, eles são importantes para que as autoridades consigam ter uma boa noção do ambiente que deve ser preservado, né? Embora, infelizmente, nos últimos tempos a gente não tenha tido ações muito efetivas nesse sentido, infelizmente. Mas outras ações que a gente pode tomar são contribuir com as nossas atitudes para a preservação do meio ambiente, tendo um consumo consciente, né? E contribuindo e cobrando das empresas, né, que seja feita uma economia sustentável. O que é isso? Uma economia onde os recursos naturais que são extraídos do ambiente não sejam extraídos acima da capacidade do ambiente de dar esses recursos para a gente, tá? Não levando a impactos significativos no meio ambiente. A gente pode fazer isso de várias formas, né? Comprando produtos de empresas que sejam reconhecidas pelo seu cuidado com o meio ambiente, que utilizem processos de fabricação, distribuição, que não agridam o meio ambiente, tá? Então a gente tem que se informar quanto a isso, se aquele produto que a gente costuma consumir, se aquela empresa ela está seguindo esse tipo de ação, se ela é uma empresa que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente, tá? Reutilizar objetos, né? Nem tudo que a gente usa precisa necessariamente ir para o lixo. A gente pode consertar coisas que quebram, né? Se for possível. A gente pode reutilizar objetos em outras funções, né? Por exemplo, transformar a garrafa PET em vasinho de planta, enfim. A gente pode utilizar aqueles objetos em outras funções para que a gente não precise comprar um objeto novo para fazer aquilo, né? Se eu quero um vaso de planta, eu posso fazer um vasinho de garrafa PET, eu não preciso comprar um outro vaso, né? E também aquele material não vai para o lixo e não vai aumentar ali a quantidade de lixo a ser processado pelas indústrias de reciclagem ou que acabaria indo para um local que não tem preparo para receber esse lixo, né? Então é muito importante a gente reutilizar. E o que vai efetivamente para o lixo, a gente separar de acordo com o material, né? Fazer aquela separaçãozinha que puder, para que seja mais fácil, que esse lixo seja mais facilmente reciclado. E também cobrar dos governantes, das autoridades, que existam programas de reciclagem, que existam usinas de reciclagem, para que cada vez maior quantidade do lixo seja reciclada e com isso a matéria-prima daqueles objetos que foram reciclados sejam utilizados para a construção de novos produtos e isso vai diminuir, né, a quantidade de material que a gente precisa extrair do ambiente para fabricar novos produtos. E isso ajuda a preservar o ambiente, tá? Então essas atitudes que a gente pode ter enquanto indivíduo e também enquanto sociedade são muito importantes para ajudar a preservar a vida no planeta. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Não deixem de fazer as atividades que vão para a plataforma. Não deixem de participar no grupo de WhatsApp da escola para tirar as dúvidas. Façam preferencialmente os exercícios
na aula, tá? Respondam as perguntas na aula. Vou deixar o linkzinho do vídeo para vocês lá quando fizer o PDF. E lembrem-se, galera, mais uma vez, para a gente não ter problema, se atentem às respostas na plataforma e no grupinho, as coisas da aula que vocês estão, tá? Não de outra matéria, sem brincadeira com um colega, né? Para a gente ter uma aula tranquila e não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Valeu, isso aí, galera. Conto com vocês lá na plataforma. Até a próxima.